Olá meninos, tudo bem? Tio Nicolas está passando aqui para deixar para vocês dicas rápidas para a nossa avaliação trimestral. Começando pelo capítulo 5, vocês vão recordar os fatores incomuns que levaram ao renascimento comercial e ao renascimento urbano. Depois vão partir para cada um deles de forma separada. Começando pelo renascimento comercial, vocês vão lembrar da importância das feiras, como elas surgiram, devido à sobra ou ao excedente de produção. Depois vai lembrar que nas cidades, as pessoas, os artesãos que se deslocaram para as cidades, foram reunidos nas chamadas corporações de ofício, que eram muito bem organizadas, um exemplo de organização dentro das cidades. Lá o trabalho era dividido para cada artesão, cada um era responsável por uma etapa da produção. Isso fez com que a produção aumentasse, certo? Vocês vão lembrar para mim também a respeito do renascimento urbano, que foi ocasionado pelo crescimento populacional, pelo aumento demográfico. Isso fez com que as cidades começassem a crescer. As cidades medievais eram conhecidas como burgos, cidades muradas, protegidas. Os burgos, dentro dos burgos, surgiu uma nova classe social, a burguesia, responsável pelo comércio. Dentro dessas cidades existiam bancos, existiam comércios pequenos até grandes. Lembram disso? Sobre o capítulo 6, vamos lembrar primeiro o que levou à fome. Aumento populacional, crescimento populacional, necessidade de aumentar a produção. Com a necessidade de aumentar a produção, houve um mau uso da terra. O mau uso da terra gerou, infelizmente, a diminuição da produção. Isso gerou fome e, consequentemente, revoltas. Além disso, vocês vão recordar também a respeito da peste negra. A intensificação comercial fez com que os navios que vinham do Oriente, dentro dos seus porões, transportassem ratos e nas pulgas desses ratos havia uma bactéria transmissora da peste negra. Como não havia higienização naquela época, as pessoas não tinham o costume de higienizar os alimentos, não havia saneamento básico, isso facilitou e muito a proliferação de doenças. Cerca de 1/3 da população europeia morreu devido à peste negra, certo? Vamos lá, próxima etapa aqui, Guerra dos 100 Anos. Pessoal, França versus Inglaterra. Quais eram as motivações? Motivação política e motivação econômica. Entre períodos de combate e tréguas, a guerra durou 116 anos. Importante lembrar isso, houve períodos de combate e também trégua, beleza? Então, gente, essa guerra aí também fez com que as pessoas fossem convocadas para a guerra. Várias pessoas morreram. Fome, mais peste negra, mais essas guerras, gerou revoltas. Revoltas, gente, principalmente porque, devido a isso tudo, houve um aumento dos impostos. Como a gente já falou, as pessoas estavam com fome e elas se revoltaram, provocando inúmeras mudanças. Todas essas mudanças ficaram conhecidas como crise do século XIV. E por fim, meninos, sobre o nosso capítulo 7, que nós trabalhamos a respeito do renascimento cultural, vocês vão lembrar primeiro que renascimento vem da retomada de concepções artísticas greco-romanas, dessa antiguidade clássica. Tudo bem? Podemos dizer que o renascimento, junto com diversas outras transformações que nós já falamos, representou uma transição, uma passagem, uma mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Nesta época, os artistas, os renascentistas, eles buscavam uma concepção cultural que rompesse com a cultura medieval. Os burgueses passaram a patrocinar as obras renascentistas porque eles queriam prestígio social. Essa atividade de patrocínio das obras renascentistas recebeu o nome de mecenato e os burgueses que patrocinavam de mecenas. Vocês têm que lembrar para mim dos valores renascentistas, do humanismo, do universalismo, do antropocentrismo, do uso da razão, da ideia de tempo e também do individualismo. E para finalizar, vocês vão recordar
os principais pontos do renascimento nas artes e no renascimento na cultura. Não esqueçam da diferença de geocentrismo e heliocentrismo, certo? Um grande abraço para vocês e bons estudos!